Ela ainda é, na maioria das vezes, silenciosa. Por mais que se estimule o barulho por meio de campanhas para que se denuncie, o número de casos de violência doméstica que vemos nas estatísticas não correspondem à realidade. Infelizmente, o medo da reação do agressor é maior do que a confiança na justiça, fazendo com que as vítimas escolham o silêncio. Os estudos recentes sobre o comportamento violento demonstram que uma grande e significativa gama de atos dessa natureza ocorrem dentro do ambiente doméstico. A ideia do lar como local de proteção adquire uma perspectiva ameaçadora e sombria, propiciando e facilitando a ocorrência de condutas violentas. E um dos municípios com maior índice de ocorrências proporcionalmente no nosso estado é Camboriú. O assunto de hoje no programa Intizicada é violência doméstica. Sobre o assunto, tenho a honra de convidar o capitão Zancanaro, comandante da PM de Camboriú, e a vereadora Inalda do Carmo, que é presidente da Procuradoria Especial da Mulher. Capitão? Boa noite, agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui para falar desse assunto tão importante e tão relevante para o município de Camboriú, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher. É algo que está em pauta e em voga e a gente vai poder esclarecer muita coisa aqui hoje. Inalda do Carmo. Que fica intizicada, né? Vambora, Inalda, a gente fica intizicada com o assunto. Mas olha, esse assunto dá de deixar intizicada mesmo, Jane. Jane, primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite a você, a toda a equipe, ao capitão Zancanaro, prazer estar do lado para discutir um assunto tão importante e num momento tão difícil, né? Que vivemos, que é a pandemia, onde os números, a tendência dos números e já mostram, né? Que aumentaram e muito. Então, um assunto super relevante, em pauta, e parabéns por trazer a temática a um canal de comunicação e levar a conscientização e informações aos lares e às pessoas. Bom, como a gente pode definir a violência doméstica, capitão? Bom, a violência doméstica é algo mais abrangente, né? Aquela violência que acontece dentro do lar. A gente puxar para a questão da violência contra a mulher, que está mais em voga, ela não engloba só a residência, engloba a questão que pode envolver um ex-marido, por exemplo, que não está mais no convívio daquele lar, né? Mas que continua ameaçando ou eventualmente indo na proximidade, um ex-namorado. Tudo isso está enquadrado no conceito da Lei Maria da Penha que ela traz. São diversas situações que não engloba só aquela relação que está no momento acontecendo. Pode ter ocorrido em outro tempo, né, num tempo passado, mas que ainda aquela pessoa, aquele homem que a gente chama de agressor, por exemplo, né, a gente chama de agressor, ele continua de alguma forma pressionando a mulher, né, a namorada, a companheira, etc., de maneira psicológica ou, no pior dos casos, física, né? É mais ou menos por aí que a gente caminha nessa definição, né? Mas essa violência doméstica não é apenas relacionada às mulheres, né? A Lei Maria da Penha, ela abarca principalmente a proteção contra a mulher, né? Mas pode acontecer também de outras pessoas envolvidas no ambiente ali que estarem sofrendo algum tipo de violência. Não se exclui, né? O programa que a gente faz em Camboriú, que é a Rede Catarina, ela é focada principalmente para as mulheres que foram agredidas, que são quase a totalidade das nossas vítimas que nós atendemos no dia a dia, né? Das ocorrências. Vamos citar alguns dados aqui, até para a gente instigar aqui o início do assunto. Em 2019, a gente atendeu 343 ocorrências envolvendo violência doméstica e familiar. É um número assim, bem expressivo, que dá quase uma ocorrência por dia. Em 2020, a gente caiu um pouquinho, mas não evoluiu tanto. Caiu para 331 ocorrências.
Esse ano, nos 3 primeiros meses, a gente fala em 91 ocorrências. Então você vê o tamanho da situação que a gente trabalha e a gente procura diversos mecanismos para tentar diminuir toda essa situação de convívio no lar ali que muitas vezes não se chama nem de lar, né? Já é uma situação ali que já descambou para algo muito grave, muito danoso e que gera diversos prejuízos, que pode, inclusive, como aconteceu em alguns casos no município, chegar até a gente ter um feminicídio, um homicídio, que é a pior hipótese, que a gente não quer de jeito nenhum, que a gente trabalha para que não aconteça mais. E para falar um pouco mais também sobre a Rede Catarina, a gente quer falar também que já está nos nossos estúdios aqui, a Sargento Rita, que no segundo bloco vai estar aqui conosco também para falar um pouco mais sobre essas abordagens e de que forma eles estão trabalhando. Inalda, a Procuradoria Especial da Mulher tem atendido muita gente, como é que está a procura? E você pode falar um pouco mais sobre os projetos de lei que a Câmara de Vereadores de Camboriú tem feito nesse sentido, para contribuir também, né, com as leis que já existem? Jane, primeiro, ouvindo o comandante falar dos números, né, nos primeiros 3 meses, o senhor falou 91 ocorrências, né? 91 ocorrências, se a gente multiplicar por 4, né, vai ser 3, 4, 12 em um ano, vamos aí para quase 400 ocorrências, o que vai aumentar em quase 30% as ocorrências do ano passado. 25% mais ou menos, né? E aí a gente vê que já é uma alta significativa, eu espero que não chegue a esses números. A nossa Procuradoria Especial da Mulher, Jane, e aqui eu tenho que falar aos seus telespectadores e ouvintes, que você tem uma grande participação, né? A Procuradoria Especial da Mulher, ela teve mãos da então vereadora Jane Steff, que construiu conosco lá em Camboriú, e você sabe que a gente sempre trabalhou, Jane, a gente sempre fez um trabalho de divulgação, de chamar a mulher, porque as pessoas podem se questionar, o que é a Procuradoria Especial da Mulher, né? A Procuradoria nada mais é que um órgão dentro da Câmara de Vereadores, onde a gente dá suporte a essas mulheres que muitas vezes têm medo de ir até uma delegacia, comandante, que não sabem como proceder. Nós, no Legislativo, então, abrimos uma sala que recebemos essas mulheres, damos um conforto e encaminhamos. Então, você sabe, Jane, que a gente tem algumas indicações e alguns projetos de lei em parceria com você na casa, mas que o que me frustra, Jane, é que as mulheres ainda não procuram a Procuradoria Especial da Mulher. E você sabe que a gente fez um trabalho de entregar panfletos na rua, de carro em carro, nas sinaleiras, chamando as mulheres para que elas pudessem ir conversar conosco. Por quê, comandante? O senhor sabe muito bem que os números que o senhor traz não refletem a nossa realidade. Esses números não refletem. Eu não posso garantir aqui para vocês, mas eu posso dizer quase que com certeza que eu vejo que esses números são dobrados. Porque as mulheres, elas têm medo de procurar uma Procuradoria Especial da Mulher. A mulher, ela tem medo de procurar uma delegacia de polícia, porque como que eu vou voltar para casa? Como que eu vou voltar para casa depois? Denunciei meu marido. Quem vai me sustentar? Quem vai sustentar meu filho? Então, assim, a mulher ainda vive num momento e ainda muito regida pelo machismo, né? Pela época do machismo. Então, nós vivemos ainda, estamos engatinhando, acredito que sim, mas eu vejo que ainda a mulher precisa, principalmente essa mulher que sofre agressões e a violência doméstica, precisa dar um grito de liberdade. E estamos aqui justamente debatendo o assunto para ver que esse grito saia o mais rápido possível, porque é o que o capitão falou, o que o comandante falou, né, Jane? A gente pode entrar aí num feminicídio, numa ocorrência mais grave, e infelizmente isso acontece muito. Não temos aí um quadro tão alarmante aqui na nossa região, mas pelos números expressam sim. Mas é muito bom discutir isso e divulgar. E voltando lá na sua pergunta, dizer que ainda temos pouca participação da mulher que procura a nossa Procuradoria. E agora com a pandemia eu acredito que tem piorado. Não tenha dúvida. Não tem como fazer fórum, palestra. É muito complicado, vereadora Jane, o hábito. Força do hábito.
que está fazendo muita falta ver no Legislativo. Mas, Jane, é bem isso mesmo. É complicado porque a gente está restringindo a entrada de pessoas dentro do Legislativo, né? E você sabe que a gente fazia sempre os debates, as palestras, os encontros no nosso plenário, então está dificultando. Mas a gente está conversando com a vereadora Juliana Pavan, aqui de Balneário Camboriú, né, com a vice-prefeita de Penha, a Juraci, que fez toda a entrada das Procuradorias Especiais das Mulheres aqui da nossa região, com a vereadora Neili, de Canelinha. Sexta-feira eu recebo a vereadora de Caroline, de Blumenau, que vem conhecer a Procuradoria de Camboriú e que quer instalar em Blumenau. E a gente está conversando para a gente começar a fazer estratégias e ações aqui na nossa região para debater um pouco mais sobre o assunto. Só para dar mais uma pincelada aqui nesse inicial, essa proporção, vereadora, ela não se sustenta o ano inteiro, então não dá para a gente pensar que a gente vai chegar a 400 casos. Sim, a gente está com menos casos que os 3 primeiros meses do ano passado. Sim. Mas uma coisa interessante que a senhora estava falando é a questão da, a gente chama de subnotificação, né? É aquela pessoa que está sofrendo a violência, mas ela não tem coragem ainda de ir atrás. Falta coragem, né? Uma coisa que eu percebi muito é que hoje o número de mulheres que denunciam é muito maior. Isso aumentou. Então, talvez os números... eu digo por quê. O exemplo, isso da vivência policial minha. Um tempo atrás, quando a pessoa chegava ao ponto de ligar para a Polícia Militar, era no ponto que havia já uma agressão física. Sim. Então, hoje, muitas ocorrências que a gente atende, a gente ainda está na questão da ameaça, não chegou a acontecer a violência física. Então, isso para mim já é um indicativo de que está tendo muito mais. A gente sabe que muita gente vive ainda sem, né? Mas eu acho que devido a várias campanhas, devido à Polícia Militar ter hoje um amparo legal para efetuar a prisão do agressor, muita coisa já evoluiu. Eu percebo isso da vivência policial, sabe? Eu acho que não também, comandante, não somente a questão da Rede Catarina, o preparo da Polícia Militar, mas acho que as redes sociais, a imprensa, né, há muitos anos vem debatendo, vem mostrando, são novelas, são seriados, são programas, são instituições que são criadas, tudo nesse intuito de encorajar a mulher para que não seja a minha mãe. Minha mãe apanhava do meu pai, que nem é uma expressão que nós falávamos antigamente, apanhava do meu pai que nem boi ladrão. E se a minha mãe falasse um A, ela apanhava mais ainda. Então eu fui criada num ambiente que a minha mãe, ela tinha que ficar quietinha, senão voava prato de comida, era chute. A minha mãe estava grávida uma vez, passou um homem com um caminhão na frente da casa, buzinou, era um conhecido dela, ela estava grávida de 8 meses, ela apanhou até sangrar pela boca. Porque mulher não podia cumprimentar um homem ou isso, aquele que mandava na casa era o homem. Então, assim, ó, as mídias sociais, a informação, o programa, a Intizicada, isso tudo contribui para que as mulheres elas tenham mais coragem. A gente não quer sacrificar o homem, a gente não quer fazer uma caça às bruxas, a gente sempre discute isso nos fóruns, né, da Procuradoria Especial da Mulher, porque a gente quer conscientizar, né, que temos espaços para todos, que o respeito tem que imperar e que o machismo, o dito machismo, aquele que corrói, aquele que machuca, aquele que mata, tem que ser extirpado da sociedade. É o medo, né? O medo. Ela falou uma coisa, o medo ainda é maior, medo impera. A confiança na própria justiça, o medo ainda... São alguns fatores, né? A vereadora ali estava falando, inclusive, né? Existem vários tipos de violência contra a mulher, né? E são vários os motivos que fazem com que a mulher ela permaneça num lar sendo agredida. Tem a violência psicológica, tem a violência pior de todas, que é aquela agressão psicológica e física. A gente tem a questão que já se fala hoje daquela violência patrimonial, dependência patrimonial da mulher, violência muitas financeira. vezes. Tudo isso tá englobado e são muitos motivos. E existe algo chamado ciclo da violência contra a mulher. Que muitas vezes, assim, uma das coisas que a gente tem, que as pessoas têm dificuldade de entender, muitas vezes eu percebo no dia a dia, mas por que voltou? Né? Aquela mulher que sofreu, o cara chegou a ser preso, e daí, de repente, aquela mulher volta para o convívio com ele. Isso é uma coisa que, assim, isso são vários fatores. Dependência psicológica, que às vezes a mulher tem da relação. A própria, muitas vezes, vergonha de sair, de terminar um casamento, uma relação. Isso. Financeira, que esse é um fator, em Camboriú eu percebo que esse é um fator específico do nosso município, que muitas mulheres
permanecem. A Sargento Rita vai poder contar um caso, né, de uma mulher recente que a gente atendeu, que ela sofreu violência doméstica, o lar dela se desmanchou e ela ficou totalmente desamparada. A gente teve que abraçar ela de todas as formas até ela conseguir se estruturar com os filhos para começar uma vida nova, porque ela não queria voltar para aquela relação anterior. Então, realmente, é um assunto complexo, não é fácil, mas eu vejo que a gente está avançando, né? Eu agora só fazendo uma parte da minha pessoa, né? Quando eu cheguei em Camboriú, né, no município, para trabalhar ali, eu pensava assim, eu vim para Camboriú para combater o tráfico de drogas, o crime organizado, que eu imaginava que seria meu principal problema, eu vou ter muito trabalho com isso, né? Hoje eu falo, eu cheguei ali, lógico, são problemas, mas eu me surpreendi demais, porque eu falei assim, eu tive que me reinventar na minha função de comandante para aprender sobre esse assunto, sobre tratar com violência doméstica. A gente teve que criar o programa em Camboriú, foi na metade do ano passado, justamente porque a demanda estava muito grande e eu tinha que dar uma resposta, né? Aquela mulher que nos procurava, da Polícia Militar, eu tinha que poder dar uma maneira de atender ela, de alguém acompanhar ela, de alguém orientar ela. E foi por aí, a gente tem que dar atenção. E né? aí está a necessidade, né, de mais delegacias da mulher. Né? A gente brigou muito por isso, né, vereadora Jane? Verdade. Sobre a criação de delegacias, Camboriú merecia ter uma delegacia só para as mulheres. Eu luto por isso, brigo por isso, vou continuar lutando, que eu acho que deve ter. Eu acho que é importante. E eu comentava com a Inalda, com a Márcia, capitão, tem que ensinar a mulher aí a se defender, um curso de defesa pessoal. A mulher primeiro derruba o sujeito, que me deixa entisicada, amolenta o sujeito e depois liga para a PM, não fica mais fácil, capitão? Muitas vezes é complicado, né? A violência, mas a questão da defesa já aconteceu ocorrências esporádicas, já que o cara pedia ajuda para a polícia, sabe? Já aconteceu. O problema é que a própria complexão física, né, do homem é muito maior, mas com certeza, né, a gente imagina, na verdade, que a mulher não tem que aceitar ela não tem que fazer parte de uma relação dessa, né? Ela tem que buscar de alguma forma uma saída para aquilo, e hoje a Polícia Militar se coloca como um braço amigo, né? A gente já tem esse programa, a gente já tem alguém que só trata disso, a gente pode orientar, mas a gente sabe que, infelizmente, a atitude vai ter que ser exclusivamente daquela pessoa, né? Mas eu sou uma pessoa totalmente favorável a essa questão de eu não vejo. Pessoal ia ser top, não ia? O que a mulher entender, né? Que seja para agregar dela, para ela ter segurança, eu sou totalmente favorável, né? A gente tem hoje várias mulheres que são policiais na corporação e elas trabalham igual ou melhor que muitos homens, né? Sem diferenciação nenhuma, tem todo tipo de ocorrência e são excelentes policiais. Desculpa, capitão, a gente está falando aqui de violência, mas o que esse sujeito não é de ficar entisicado? Produção, o que será que esse sujeito... Inalda, capitão, vocês conseguem entender aquilo? Eu sou obrigada a entender... Na minha época... Um rancho desse... Você não podia dar o Lacerda. Não dá para entender um garrancho desse, a pessoa fica aí interrompendo, capitão, falando, vereadora falando. Eu acho que é intervalo. Eu estou fazendo caligrafia, curso de caligrafia. Não, ele precisa de um curso de caligrafia. Ô, Lacerda, porque eu não consigo ficar entisicado. Né? Além da gente estar falando de um tema sério, importante, a pessoa me faz um garrancho. Dá para entender. O senhor entendeu? Vereadora, vê se dá para entender. Não, passa aí para ver se... porque a gente vai pelo, como é que é aquela palavra, por intuição, não, intervalo, mas tá difícil. Você comprou o caderno? Caderno de caligrafia, Lacerda. Estou fazendo curso já. Produção. Dá uma olhada nesse lugar para entender. Olha só, pra vocês entenderem que eu sou obrigada, não é ficar entisicado. Mas tudo bem, a gente está aqui falando sobre violência, são 12, vamos voltar? Então, intervalinho e a gente já volta.
A gente vai, então, voltando agora a esse bloco, a gente se despede da vereadora Inalda, eu gostaria de passar a palavra para ela falar também da importância da Procuradoria. Jane, primeiro eu queria agradecer o convite, fico muito honrada, inclusive, estar aí participando desse seu projeto e ainda com um assunto tão importante que é a violência doméstica em tempos de pandemia, que, como já discutimos no bloco anterior, acredito que a tendência, infelizmente, né, é no aumento dos números, e números do Estado mostram já que Santa Catarina está com um número bem elevado. A nossa Procuradoria Especial da Mulher, gente, fica lá na Câmara de Vereadores do município de Camboriú. A Câmara de Vereadores, assim, para ser bem simplória, é próximo ao cemitério central da nossa cidade. Então, a mulher que se sentir confortável em nos procurar, não precisa ficar com medo. A gente tem uma sala, senta, bate um papo, fica tranquila, a gente vai orientar. Quer procurar um advogado, quer procurar a polícia militar, a gente vai dar esse suporte. Não temos poder de polícia, não temos poder mas temos poder de encaminhar, de dar sugestões, de aconselhar. Então, eu gostaria muito que a nossa mulher, principalmente a nossa mulher de Camboriú, nos procurasse, conversasse, porque eu vejo que ainda dentro de 4 paredes ainda temos muitas mulheres que sofrem. Muito. E o comandante Zancanaro falou uma coisa tão importante aqui no bloco anterior, eu queria ter pego um gancho, eu não consegui, que é a questão da violência psicológica. A mulher, ela sofre muito a violência psicológica, porque tu não é capaz, tu não pode, tu depende de mim, se eu sair de casa, tu não sobrevive, se eu for embora, tu não vai ter o que comer, porque o teu filho depende de mim. Então, essa violência transforma a mulher em uma escrava. Nossa, Inalda, que palavra mais dura, escrava, mas é isso que elas transformam a escrava daquele homem que não merece, porque quando um homem chega a esse limite, a esse ponto, de fazer essa pressão psicológica, e aí até a questão da violência doméstica, ao meu ver, não tem que ter respeito nenhum de uma sociedade, muito menos de uma mulher. Então, para você que me ouve, mulher, se valorize, se valorize. Telefone da Câmara, Inalda. Muito bem, qual é o telefone da Câmara? 3365-1306. Muito obrigada, para a Procuradoria Especial da Mulher. Viu, a Jane, ela tem uma mente melhor do que a minha. Eu tenho uma dificuldade de gravar números, mas é o que eu disse, Jane, se não ligar, nos procure. Serão bem recepcionadas. A Procuradoria Especial da Mulher está lá para receber você. Jane, desculpa se me prolonguei, obrigado pelo convite. Capitão, agradeço estar aqui com o senhor e parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo no nosso município. Muito obrigada, Inalda, e com certeza você voltará muitas vezes aqui, porque é outra intizicada. Obrigada pela tua presença. Eu quero agradecer, já está aqui conosco, né? Já estava no estúdio, a Sargento Rita, a Rita do PROERD, agora a Rita da Rede Catarina. É um prazer tê-la aqui conosco, Rita. E não só como policial, mas como mulher, e agora atendendo esses casos, né, que realmente nos causam revolta e nos deixam intizicada, né, Rita? Com certeza. Conta um pouco pra gente da tua experiência. Agradeço o convite, Jane. Boa noite a todos. Como você falou, né, eu faço parte do Programa Educacional de Resistência às Drogas, que é o PROERD, há muito tempo já. Mas desde o ano passado, desde julho do ano passado, que foi implementado o programa Rede Catarina em Camboriú, eu estou à frente, né, com esse programa. E como tu falou, né, como mulher, no começo eu achei meio assim, que eu pensei que eu não ia dar conta, né, mas porque a gente vê muito caso que a gente pensa assim, meu Deus, como é que chegou a esse ponto, né, como é que a mulher deixou chegar a esse ponto. Inclusive, como o capitão no bloco anterior falou, teve um caso que né, que me chocou bastante, foi uma mulher com 5 filhos pequenos que sofreu violência doméstica e veio a medida protetiva, né, e aí eu fui conversar com ela. Ela morava numa casa, depois que ela se separou do marido, ela morava numa casa sem água, sem luz, com 5 crianças pequenas, e aonde eu me solidarizei, né, com ela, conversei com o capitão para a gente tentar ajudar da melhor forma possível. Aí conseguimos alguns mantimentos, algumas coisas para a criança, para ela também,
mas eu tive, graças a Deus, uma notícia boa, que eu consegui encaminhar ela através da assistência social em Camboriú, do aluguel social que tem, né? A promotoria conseguiu ceder esse aluguel social e encaminhar ela profissionalmente também, para ter curso profissionalizante também. E hoje ela está encaminhada. Esse caso me chocou muito por conta da insalubridade que ela vivia com as crianças, por conta da violência que ela deu um basta, né? E sofreu há tempos atrás e deu um basta para acabar com essa violência. Então era um sofrimento ainda maior, né, Rita? Com certeza. Aí vem o lado humano, né? Porque antes se via a PM, muitas crianças mesmo, a gente já teve experiência nisso, com tudo que a PM tem feito e da maneira que a PM tem trabalhado toda essa questão social, o quanto tem mudado isso, né? Com certeza. Hoje as crianças veem a polícia militar como uma polícia amiga, né? Porque a polícia é a prevenção, não é só a repressão, não vai só depois que acontece o caso. A gente previne antes, né? E o programa Rede Catarina, infelizmente, ele já entrou depois da violência, né? Que é como o programa funciona da seguinte forma: a Rede Catarina entra quando o judiciário encaminha a medida protetiva daquela mulher e a gente vai ao encontro dela, conversa com ela, né? Vê a situação dela, na maioria das vezes, e tenta encaminhar ela da melhor forma possível, né? Qual o caso que te deixou, além dessa situação toda, que te deixou mais revoltada? O primeiro caso foi de uma mulher que teve, em Camboriú teve uma repercussão bem grande, que ela tem dois filhos. O filho mais velho foi abusado sexualmente, mas o que me chocou mais, que aí o próprio marido abusou da filha menor de idade, e além da violência doméstica contra a esposa, né? E quando eu conversei com ela a primeira vez, assim, eu me abalei bastante, assim, porque, como tu diz, a gente é mulher, né? E a gente é mãe. Então a gente se abala por conta disso, aonde chega a violência, né? Dessa forma, assim, mas a gente é um psicólogo também, né? A gente vai superando e vai tentando agradar, vai tentando ajudar da melhor forma possível. Número de casos. Hoje, mulheres assistidas pela Rede Catarina, temos mais de 200 mulheres, mais ou menos umas 300, né, já visitadas, que eu já teve o primeiro contato, né, que vem a medida protetiva para a companhia. Essa medida protetiva, eu entro em contato com a vítima e explico como é que funciona o programa, que ela baixa o aplicativo, né, nosso do PMSC Cidadão, que dentro do aplicativo tem a Rede Catarina, que daí eu baixo a medida dela protetiva dentro do nosso aplicativo e tem disponível para ela o botão do pânico. Que esse botão do pânico, ele serve para casos de emergência. Quando, de repente, como o capitão falou anteriormente, que muitas vezes acontece a violência com o ex-marido, com o ex-namorado, às vezes está andando na rua, é perseguida, e aí esse botão do pânico veio para auxiliar essa mulher vítima de violência doméstica para ela não sofrer mais, né? Para ela não ter o perigo de chegar até, infelizmente, o feminicídio, que, inclusive, graças a Deus, não vai mais acontecer. Se Deus quiser, em Camboriú aconteceu já, mas essas 3 vítimas que foram de feminicídio não estavam no Rede Catarina. E é isso, a gente está aqui para ajudar. Não precisa só ter, como a vereadora Inalda informou, a mulher, ela não precisa simplesmente ter a medida protetiva. Ela pode ir lá na companhia também. Eu estarei sempre lá, de portas abertas. A companhia está sempre disponível, a polícia militar está sempre disponível para conversar, porque às vezes não precisa chegar ao extremo, que é a violência física, né? Ela pode, de repente, nos procurar para pedir ajuda. Número para denúncia? 190. 190, direto no 190. Direto no 190. Porque a gente sabe que a violência doméstica, ela não abrange só a violência contra a mulher, né? Filho, né, infelizmente, agredindo os pais, o idoso acaba sendo agredido, a criança. Mas, capitão, o nosso comandante, um número maior ainda... Sim. Tanto que o foco do programa em Camboriú a mulher é o principal, porque realmente
como eu te falei, dificilmente passa um dia, né, que não tenha pelo menos uma ou duas solicitações no 190 para que a Polícia Militar vá atender uma situação envolvendo uma mulher que foi ou ameaçada, ou está se sentindo ameaçada, ou foi agredida. É uma constante do serviço policial. Muitas vezes, inclusive, já teve casos que a gente se preocupar que o agressor ali, por exemplo, é um ex-marido que está solto por aí, a gente ir lá e falar com ele, já aconteceu. Eu já tive que ir lá e a gente teve que ir lá e realmente falar assim, olha, meu amigo, se você se aproximar novamente da tua mulher, você vai preso, ela está sendo assistida pela Rede Catarina e a gente está te dando um aviso, que a partir de agora a gente está cuidando dela. Então, se você mexer com ela, você está mexendo com a Polícia Militar também. Então você ande na linha. Já aconteceu alguns casos da gente chegar nesse ponto de tamanha preocupação para que acontecesse algo maior. E de chegar durante a agressão? Várias vezes. Várias vezes. A mulher está com o olho roxo, a mulher está com lesão no pescoço, a mulher chegou ao ponto, em alguns casos, a mulher ter tomado uma facada, que nem já aconteceu. Várias vezes. A Polícia Militar chega no ato. Não é difícil. E o agressor é revoltado ali? O agressor, geralmente, quando a Polícia Militar chega, ele dá uma acalmada, né? Porque ele sabe que a conversa é um pouco diferente quando a gente está lá, né? Até porque a gente não gosta muito, né, desse tipo de cidadão aí, né? Então, realmente, quando a polícia chega, ele tem ali... Quando a mulher tem uma lesão ali no local, é prisão em flagrante e delegacia. Falar até fino. Fica bem calminho, geralmente, mas tem uns que não. Mas aí depois eles acabam ficando tranquilos. Geralmente é assim, né? Tem que dar uma mansa louco. Às vezes é necessário. Mas aí a hora que depois começa a cair a ficha em alguns, a hora que está lá na cadeia, ele sabe que hoje é um negócio sério, que ele realmente fica preso. Se ele reincidir em outras situações, acaba que... né? E um conselho de vocês, as pessoas têm que se importar, né? Quando está acontecendo com o vizinho, porque geralmente as pessoas esperam que isso aconteça numa família sem estrutura alguma, e a gente já viu até pelo caso de feminicídio que infelizmente não é assim. Às vezes acontece numa família que a cidade inteira fica chocada, que não espera, uma família estruturada. Então, se alguém perceber, né, Rita, eu acho que o conselho que você daria como mulher também, como policial, é que a pessoa ajude, né? Contribua nesse sentido, porque não precisa a denúncia partir exatamente da vítima. Da vítima. Né? Com certeza, é como dizem, né, aquele velho ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas isso é um ditado que já tem que acabar, que tem que meter a colher sim, tem que ajudar, porque muitas vezes a própria mulher, ela não tem o acesso ao celular. Tem muitos casos também que eu ouço que já aconteceu violência, que a mulher diz que o marido, quando ela foi ligar para a polícia, ele pegou o celular, jogou fora, quebrou o celular todo. Então, nesses casos, a gente realmente aconselha ao vizinho, escutou um pedido de socorro, verifique, e acione a Polícia Militar, porque a Polícia Militar está para ajudar. E você, vizinho, que está escutando esse pedido de socorro, às vezes quando você não dá bola, pode ser quando você vê tarde demais. Então, sempre ajude aquela pessoa que está pedindo socorro. Gente, o assunto é muito sério, agora eu vou passar para as considerações finais. Eu sei que se dependesse tem muita coisa ainda para ser abordada, mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui, para a gente tratar, desejar assim que vocês consigam superar, né, todas as expectativas, principalmente de quem sofre essa violência, que isso consiga diminuir esses número, né, de ocorrências, diminua mesmo, que a Rede Catarina, Rita, eu confio muito no teu trabalho, né, no PROERD, sempre a nossa Rita, eu digo, né, a Rita é nossa. Confio no teu trabalho e desejo todo sucesso. Muito obrigada, agora eu passo as considerações finais. Bom, agradecer o convite, foi uma grande honra estar aqui. Dizer que Camboriú hoje eu me sinto mais, né, confortável, porque eu sei que nosso programa está em boas mãos, né? Acho que toda Camboriú conhece a Rita, né? E sabe que ela é uma profissional muito comprometida e ela está muito comprometida com o programa. Tanto que depois que a gente começou a trabalhar o programa com afinco, eu sinto que já estamos trabalhando num ponto de virada. E a mulher, você fala, a mulher que está assistindo, que tem dúvida, não tenha medo de denunciar, né? Não tenha medo de muitas vezes ter uma conversa prévia com nós, sem compromisso. Pode ir lá na companhia,
a gente atende, a gente conversa, a gente orienta anonimamente, não? Se você está na dúvida inicial, né? E realmente, assim, não pense que as coisas mudam, porque dificilmente nesses casos o agressor ele muda, se repete. Então, assim, pense bem, tenha coragem, siga em frente, busque o melhor para a sua vida. Você não é obrigado a ficar numa relação assim. E conte conosco que nós estamos aí para te auxiliar e para tentar lhe ajudar a resolver essa situação antes que ela se agrave. Jane, te agradeço o convite, né? E como o capitão falou, você que está assistindo, mulher, não tenha medo, né? Você escuta ele falando, o seu agressor falando que você depende dele financeiramente, que você não é capaz. Você é capaz, a mulher é capaz. A mulher já conquistou tantas coisas, né? Então, não é por causa que ele falar, você não é capaz. Você é capaz. Então, crie coragem e dê um basta na violência. Estamos aqui, a Polícia Militar, sempre para ajudar e auxiliar no que for preciso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Esse programa é para vocês. Fique de olho na próxima pauta de A Intizicada.